precificação, né? Muita gente fala que tem que fazer um orçamento bem feito. Mas o que é fazer um orçamento bem feito, né? O que é fazer um orçamento bem feito que vai me dar lucro? Quanto que eu tenho que cobrar, né? Então são pontos ali que a gente tem que pegar e tentar entender um pouco melhor. Um exemplo. Você fez lá cotou teus materiais, né? Deu R$1.000. Quanto que você vai cobrar? Se eu cobro, um exemplo, 100%, tá bom? Não sei. Isso depende muito, varia muito de empresa para empresa. Porque o que determina pontos essenciais que determinam o valor a ser cobrado? O percentual, a margem de lucro que você vai cobrar em cima desse trabalho. Então, assim, quando a empresa vai crescendo, vai prosperando, com certeza o valor dela, a margem de lucro vai aumentando. É automático isso. Por quê? Porque essa empresa vai ter vários outros gastos que uma empresa pequena não tem. Igualmente, quando você está fazendo um orçamento de um portão, por exemplo, você fez um orçamento do portão, passou lá para o teu cliente e o seu cliente achou isso pela metade do preço, ou um pouquinho mais da metade. Por quê? Porque ele foi lá e fez um orçamento com um serralheiro, com um cara que não tem uma metalúrgica, né? Ele está ali, tem uma ferramentinha só, fez o portão lá no lugar mesmo, só fez ali para ganhar um dinheiro, não está na mesma posição que você de ter uma empresa, de assumir riscos, de assumir contas e tudo isso que você já sabe que dá uma empresa, né? As responsabilidades de uma empresa. Só que, da mesma forma que se nós olharmos esse cara pequeno, esse serralheiro que está fazendo ali o serviço, que fez mais barato que você na tua empresa, mais barato que eu lá na minha empresa, tem uma outra metalúrgica do outro lado muito maior que nós, né? Uma empresa grande, gigante, grande, que o preço dela é 3 vezes mais caro que o nosso, certo? E nós estamos sendo concorrência desleal para aquela empresa grande. Então, se nós ficar pensando dessa forma, não dá para cobrar porque o serralheiro cobra mais barato. A gente não pode pensar assim. Como que a gente deve proceder nessas questões para não ser injusto, nem, né, não ser uma concorrência desleal para a grande empresa e também deixar o serralheiro trabalhar. A gente não pode, né? O cara não pode fazer. Cara, às vezes o cara não tem condições de abrir uma empresa, então ele está ali se virando com a dele. Então, o que precisamos fazer? A gente precisa agregar valor no nosso trabalho, né? Cobrar o que precisa ser cobrado. Até uma empresa saudável, ela tem um custo diário. Quanto custa para a empresa ficar aberta? Isso é fato. Toda empresa que se preza, ela precisa saber desse valor. Vou te dar um exemplo. Se a sua metalúrgica ficar hoje com a porta fechada, não está produzindo nada lá na tua empresa, quanto que está custando essa empresa para você, para ela ficar aberta? Você está pagando energia para ela ficar parada, sem fazer nada, você está pagando água, você está pagando talvez aluguel, né? Você paga ou não paga, você está pagando IPTU, alvará. Então, várias contas você está pagando se a empresa está fechada. Você entende isso, que tem um custo diário na sua empresa? E se você estiver trabalhando, também tem um custo, então você precisa medir esse custo. Esse custo é um valor que está na cabeça do empresário, na cabeça de qualquer empreendedor. Mas no nosso ramo metalúrgico, ali, serralheria, principalmente. Por quê? Eu falo com experiência no meu ramo, então cada um fala o seu. Mas no nosso ramo a gente tem que ter essa consciência. Mesmo que você é pequeno, está começando, não sei o quê, é mais fácil ainda, porque você já vai começar controlando do zero. Controla tudo, isso daí, esse valor. E quando você for fazer um orçamento, você vai fazer o quê? Você já vai ter isso em mente, falar para a minha empresa ficar aberta, eu gasto, vou dar um exemplo de valores, é R$150 por dia ou R$100 por dia para ficar aberta, né? Então, quando você for fazer um orçamento, você vai pegar o custo do material, do material vai dar X. E você vai pegar esse custo diário, você vai precisar cobrar isso do teu cliente. Por quê? Porque é um trabalho que você está fazendo
tua empresa, nas tuas dependências, você está usando o seu maquinário, sua ferramenta, o seu empreendimento, ali, o seu aluguel. Então é justo você colocar esse valor no orçamento. É justo, é isso que as empresas grandes fazem. Ou por que você acha que a empresa grande cobra 3 vezes mais caro que você, do que nós, no caso? Porque a minha empresa não é uma empresa multi-gigante, é uma empresa padrão, tradicional, mas é uma empresa que dá um bom retorno, né? Então, por que elas cobram mais do que a gente? Por que nós cobramos mais do que o serralheiro? Porque a gente tem custos. E essa empresa grande tem custo. Então a empresa grande tem custo de caminhão guindaste a mais que a gente, tem muito mais funcionário, a empresa é muito maior, se ela paga aluguel é muito mais. Então o nosso custo é menor que o dela. Então se a gente entrar em concorrência com a empresa grande, quem que vai ganhar o orçamento? Você ou a empresa grande? Depende. Talvez essa empresa grande, ela vende, não é pelo preço. Talvez você vai ganhar do serralheiro, por quê? Não é por preço, porque nem todo cliente compra preço. A maioria, 90% dos clientes compra confiança. Essa confiança que ele tem na tua empresa, em você em particular, é isso que vai fazer você crescer. E é isso que vai fazer a sua régua de preço subir. Por quê? Quando você tem uma marca forte, né? Porque você fortaleceu a tua marca. Você vai fortalecendo a tua marca com o passar dos tempos, dos anos ali, de cada trabalho que você faça. Então você consegue ir aumentando essa régua. Por que você consegue? Porque você vai ter uma ampla linha, cartela de clientes, vários clientes, e eles vão querer fazer serviço com você. E não é pelo preço. Aí você consegue ir aumentando o teu lucro. Mas para você fazer isso, você precisa saber de vários fatores. Você precisa saber do andamento da tua empresa. Um exemplo. Quantos % dos orçamentos que você está vendendo? Você sabe disso? Quem usa a plataforma Metal Prêmio sabe? Já comenta aí, se tem alguém que usa, comenta aí, vamos ver. Quem está aí online que usa, que tem vários já para o Brasil todo. Comenta aí. Porque o que acontece? A plataforma, no caso, é lógico, eu falo da plataforma porque é uma ferramenta que ajuda você a fazer isso. Te dá tudo mastigado, é só você ir carregando ali as informações, ela te dá tudo essas somatórias. E ela vai organizando toda a tua empresa. Desde você faz o orçamento, ele vai separando os orçamentos bonitinho, vai organizando, você aprova os orçamentos, vai te dando banco de dados de orçamento aprovado e em cima ali te dá um relatório. São vários relatórios, mas enfim, o que eu quero falar é o relatório de vendas. Quantos % que você está vendendo. Então, quando você vende, um exemplo, isso varia muito de empresa para empresa também. Mas, um exemplo, se você está vendendo 30%, um percentual de cada 100 orçamentos que você faz, você vende 30. Você vai notar que esse percentual vai subir ou vai descer, conforme o seu desempenho dentro do mercado, conforme o peso da sua marca. Se o peso da sua marca, se tiver já uma marca de confiança, esse percentual de vendas com certeza vai lá para 50%. Ou, um exemplo, quando você está muito apurado, que você não vence o trabalho, você vai olhar aquela margem, aquele percentual de vendas, você vai entender que, eu estou cobrando 80% da margem de lucro, agora eu posso aumentar minha margem de lucro para 100%, para 120%. Por quê? Porque você tem esse controle, então você sabe que você pode aumentar ou não, ou ao contrário, talvez você está perdendo vendas, talvez você está cobrando muito caro, você está perdendo vendas e você está lá com 20%, é aí que você precisa fazer, às vezes você precisa baixar teu preço, talvez você está cobrando muito caro, então você consegue ir fazendo esse direcionamento aí com o negócio para você agregar valor no teu trabalho. Outra situação é o seguinte, nós temos na nossa cabeça, muitas vezes, que o cliente vai achar caro, já tá gravado ali, eu não posso cobrar muito caro porque o cliente vai achar caro. Você precisa testar, faz teste, cobra o que precisa cobrar, para ver se o cliente vai realmente achar caro ou não. Porque se o cara for teu cliente, ele não vai falar para você, Luiz, não vou comprar de você porque não está caro. Ele vai falar para mim, Luiz, cara, eu preciso fazer esse serviço, mas precisamos negociar aí, porque o teu preço está meio salgado, dá um jeito de fazer mais, porque ele é meu cliente, ele quer fechar comigo.
É diferente do cara chegar e falar, teu serviço é muito caro, vou fechar com outro. Não, esse cara realmente está procurando preço que é mais barato, mas o cliente que busca valor, não, ele vai querer negociar comigo de qualquer forma.